Mãe Logunã. Mãe Logunã, então. Luciano, põe aquela imagem lá dos orixás lá, vamos ilustrar isso aí pra gente. Abriu para vocês aí, né? Maravilha. Então vamos lá no trono da fé, ó. É o primeiro lá, tá? Do lado esquerdo, aqui, pelo menos para mim, tá aparecendo assim. Olha lá, então a gente acabou de falar aqui, trono cristalino, né? É o trono cristalino, né? O trono da fé, ele é cristalino. A gente falou do fator masculino, do gênero masculino, né? O sentido da fé. E a gente vai falar agora da mãe, do sentido feminino, né? Porque Deus se manifesta, Deus é mãe, Deus é pai, né? Se manifesta dessa forma, através dos seus co-criadores. Mãe Oiá Tempo, né? A gente chama de Logunã, que estava gerando confusão também em relação a Yansan, que também carrega o nome de Oiá, tá? Então, ó, aqui vocês vão escutar já um negócio que a gente chegando em Logunã, dá para vocês entenderem melhor, né? Uma palavra científica, né? Como que a ciência e a religião andam juntos, né? Eu não falei para vocês que Oxalá é o espaço, mas Logunã é o tempo, né? Não tem o tempo e o espaço? Quantos cientistas vocês já escutaram falar sobre isso, né? O espaço e o tempo, né? No mito fala que quando o Olorum tem esse interesse, quando ele pensa em criar e as coisas vão se criando, as coisas não tinham movimento, as coisas eram estáticas, as coisas eram que nem se fosse um quadro, parado, né? E, e Oxalá, ele é modelador, né? Oxalá ficou incumbido de criar os mundos, de criar os seres, né? Mas ele cria, ele modela, mas quem dá a vida é Olorum, não é Oxalá. Quem dá a vida, quem dá o sopro, né, da vida dentro do mito é Olorum. Oxalá só modela. Ele cria, modela. Quem dá a vida é Olorum. Para a gente tentar entender melhor, né, de uma forma humanizada, né? E Oiá Tempo, ela dá o quê? Ela dá o movimento. Ela dá a linha do tempo, né? Ela dá o movimento, Mãe Logunã. Né? Se não fosse ela, as coisas não teriam movimento, não teria, a gente não conseguiria ter o passado, o presente e o futuro, né? A gente não conseguiria ter as lembranças ou as nossas intenções, nossos pensamentos de algo para o futuro, né? Essa linha do tempo é a própria Mãe Logunã, né? Olha para vocês verem como de fato é simbólico os nomes na Umbanda, né? A gente está falando aqui de tempo, né? A gente está falando de uma linha temporal, né? E é a própria Mãe Logunã para nós. Olha que legal, né? Então, na criação, essa linha do tempo, quando o Olorum cria, né? Quando ele dá o movimento, quando ele dá o sentido do tempo para a gente passar por esse tempo, passar por essa linha em uma jornada evolutiva, né? Essa linha do tempo é Mãe Logunã, né? Mãe Logunã. E a gente vai vivendo, né? A gente vai para a gente tentar entender um pouco melhor dentro da nossa realidade aqui agora, a gente fala da ilusão, né? Por exemplo, que a mãe Logunã é reparadora da ilusão, ela é reparadora do fanatismo, porque são desequilíbrios dentro do trono da fé. Então, lembra que a gente deu uma pincelada lá nos sete sentidos lá, e eu falei para vocês que quem repara sempre é o cósmico, né? Mãe Logunã é cósmica. Então, ela é a reparadora dos desequilíbrios da fé. Se eu estou recebendo essa irradiação universal da fé em minha vida, você recebe, todo mundo recebe, né? E eu caio em um desequilíbrio, essa reparação desse desequilíbrio é Mãe Logunã, quem vai reparando, né? Que vai absorvendo ali com sua força cósmica, né? Dentro do trono da fé, tá? E a gente vai vivendo isso, né? E essa questão da ilusão, ela é muito comum dentro
da nossa faixa evolutiva, dentro do padrão que a gente vive hoje, né? É bacana a gente falar de pecado aqui, agora nesse momento, né? O pecado, para nós, umbandistas, ele não existe da mesma forma que existe o catolicismo, por exemplo, e para outras religiões, né? Não que não exista de fato, tá? Mas de uma forma muito, muito diferente, tá? Por quê? O pecado para o catolicismo, por exemplo, ele é aquele pecado da fé, do medo, né? Aquele pecado, né? Eu pequei, eu vou para o limbo, né? Vou para o inferno, vou para algum lugar. Ou é o Deus castrador, né? O Deus castigador. Você peca e você ofende a Deus, né? A gente não acredita nisso, né? A gente acredita que Deus, Olorum e os orixás, eles nos veem como infantis, como um adulto olhando para uma criança. Então a gente está dentro de uma faixa vibratória que os nossos erros, eles são infantis, eles são por falta de maturidade, são por falta de consciência espiritual. Olha para vocês verem, né? Nós somos crianças dentro da nossa faixa de vibração que a gente vive, né? Que a gente está vivendo. É por isso que a gente encarna nesse mundo aqui, né? Por isso que a gente precisa viver aqui em um mundo nesse padrão, para a gente justamente aprender com os nossos erros, aprender, né, com essas questões que outras religiões muitas vezes chamam de pecado, né? Então, se a gente tivesse maturidade espiritual para saber lidar com o nosso livre-arbítrio e que a gente não errasse mais, a gente com certeza estaria em outra faixa. A gente estaria em outra dimensão mais elevada, mais evoluída, né? Mas se a gente está aqui, a gente ainda tem esse padrão infantil para os nossos orixás, para Olorum, né? Então, nossos erros, nossos pecados são vistos desta forma, né? Então, eu preciso me transformar. Quando eu quero expiar esse meu pecado, esse meu erro, de forma real, de forma verdadeira, eu me transformo. Eu preciso passar por uma transformação. E essa transformação também transita no trono da fé, né? Principalmente agora em Logunã, né? Que é reparadora, né? Da religiosidade. Se Oxalá é a própria fé, Logunã é a religiosidade, tá? Então, por exemplo, se eu tenho religiões aqui hoje, né? Se a gente tem religiões, vou usar um exemplo clássico aqui, né? A pessoa lá usou muita droga, né? Ou roubou, agrediu a si mesmo, agrediu outras pessoas próximas, né? Aí de repente a pessoa fala assim, não, eu tô arrependido, né? E hoje eu encontrei Deus, encontrei Jesus e minha vida é outra. Qual o sentido, né? De você. Será que isso mesmo passou para a pessoa? Será que houve essa transformação ou é uma coisa da boca para fora, né? Pode ser que isso tenha acontecido e pode ser que não, né? Agora, você vai na Umbanda, ou qualquer religião espiritualista, vai na Umbanda, aí se você fez tudo isso, você usou droga, você machucou alguém, ou se machucou, aí você está num ponto de arrependimento verdadeiro, de coração, né? O preto velho fala para você assim, olha, eu sinto que você está nesse ponto, vai ali no altar, bate cabeça para Oxalá, que Oxalá não é o do perdão, não é o Senhor do perdão, vai ali, pede perdão e peça que você tenha força para que você não erre mais nesse sentido, né? E aí, quando a pessoa faz isso, ela sente uma energia, ela sente uma força, ela sente uma transformação. Quando ela sente uma transformação, quer dizer que ela cresceu ali, ela cresceu um pouquinho, ela subiu um degrau, ela
se recuperou, ela expiou aquele seu pecado, o seu erro, né? Então, para nós é visto dessa forma, desse jeito, tá? Diferente, então, de outras religiões, diferente do catolicismo. A Umbanda é muito cristã, até pelo fato disso também, porque no passado, né, se fazia oferenda de sacrifício animal para expiar os pecados, vocês sabiam disso? A pessoa pecava, ia lá, sacrificava um animal, oferecia esse animal, e aí vem a palavra bode expiatório, né? Porque você matava esse bicho, matava esse animal para expiar o pecado. Olha para vocês verem. Até que vem Jesus Cristo, né? O último cordeiro, olha as palavras, né? Que vai fazendo sentido agora para a gente, né? O último cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Que se sacrifício, o auto-sacrifício pela humanidade, e aí depois de Jesus Cristo, o que acontece? Não se há mais o sacrifício animal, porque já aconteceu isso, já tem um sacrificado, já tem uma pessoa que se sacrificou pela humanidade, né? Isso numa visão, logicamente, católica, uma visão cristã, né? E se diz que a Umbanda é muito cristã porque nós não fazemos sacrifício animal, né? Também a gente respeita isso, a gente traz isso, né, para dentro do nosso contexto religioso, mas de uma visão com fundamento próprio, uma visão diferente do catolicismo, né? Nós não temos a missa, na missa se faz também essa questão mística, né, de você ali, através de um momento na missa que você transforma o pão em corpo, né, e o vinho em sangue, e você toma ali o vinho e come, né, a carne, né, de Jesus Cristo ali, o último cordeiro, para simbolizar, né, ou para revivenciar essa simbologia ali desse pecado sendo expiado, né, de uma forma ritualística, mágica e mística dentro do catolicismo, né? Nós, diferente, né? Nós pensamos diferente, nós trazemos esse contexto, esse fundamento diferente para dentro do terreiro de Umbanda, para dentro dos nossos adeptos, né? O que nós fazemos? Nós não cremos nesse pecado dessa forma, nós pegamos e oferendamos, né? Através de oferendas ou de firmezas, para que esses elementos sejam utilizados a nosso favor. E quando a gente fez algo de errado, quando a gente vê ou entende que pecou, aí a gente vive tentando consertar isso de alguma forma através de um pensamento de transformação, de mudança, né, de conversão, de mudança de sentido, né? A gente se transforma, e quando a gente se transforma de alguma forma, a gente então se livra desse peso, né? E para isso a gente precisa ter o quê? Consciência, né? Então, um pouquinho de consciência que a gente vai ganhando, a gente vai evoluindo e vai cometendo menos erros, né? Porque a nossa vida é autônoma, ela é mecânica. Muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. Você já parou para pensar na sua respiração, se você enche o pulmão, se você não enche o seu pulmão? Nossa vida está mecânica, nossa vida tá desse jeito, a gente não tem consciência. E as religiões deveriam tentar nos acordar para a verdadeira realidade espiritual, né? E isso está no campo de Logunã, né? Estou falando aqui, está no campo de Logunã, né? Porque ela é também, dentro dos seus fatores, que são muitos, a religiosidade, né? Os filhos de Logunã, por exemplo, eles são pessoas que não aceitam os mimimis dentro do contexto religioso, que não aceitam muitas coisas que acontecem dentro do padrão religioso, né? Ou eles consertam, ou eles se afastam. Entenderam? Então traz essa religiosidade muito correta,
independente da religião que frequenta, né? Os filhos de Logunã, né? Então, e eu posso fazer, né? Do mesmo jeito que eu falei da firmeza lá de Oxalá, eu posso fazer uma firmeza para Logunã. Eu posso pegar uma vela branca, uma vela preta, colocar em cima de um prato, né? E você pode colocar no tempo. Quando a gente fala tempo, a gente fala em qualquer espaço aberto, pode ser no seu quintal, pode ser na sua varanda. Se você mora em apartamento, não tem lugar, faz na lavanderia. E você pode, se você tiver um vaso, coloca um pedaço de bambu e em cima do bambu você coloca uma cabaça. Você abre a tampa da cabaça e ali você coloca água. E ali você faz para você uma firmeza ou para as pessoas que estejam precisando de reparos no campo da fé, do desequilíbrio da fé. Pessoas que muitas vezes estão no fanatismo, né? Pessoas que muitas vezes estão fora do sentido da religiosidade, ou causando muitos problemas dentro da religiosidade, ou na vida, ou em um templo, ou seja onde for, né? E é isso que, ou com o seu tempo, né? Que também estão confusos em relação ao seu tempo, à sua consciência. Tudo isso a gente pode pedir para a Mãe Logunã nos amparar, reparar essas questões, tá certo? De Pai Oxalá eu esqueci de falar, mas o Oxalá é o mundo, né? O domínio de Oxalá é o mundo, mas as pessoas costumam ir a um mirante, né? Quando querem ir no domínio de Oxalá, vão a um mirante, porque do mirante você vê o mundo. É no mirante que está a imagem de Jesus Cristo na maioria das cidades, né? Que traz a fé, que traz o mistério da fé também. Então, um mirante seria um campo de força, não um domínio exclusivo, porque o mundo inteiro é domínio de Oxalá, né? E Mãe do Ogunã é no tempo. Qualquer lugar no tempo você pode fazer uma firmeza para Logunã, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, as cores, eu já disse aqui, né? Logunã é azul petróleo, tá? A cor principal, mas pode ser usada outras cores também. Mas a principal é azul petróleo e Oxalá é o branco, tá? Isso, aí tem a tabelinha das cores aí, né? Pode pôr só ela só. É que tá. Bom, aqui interessa para nós tá aqui. Oxalá o branco, tá vendo? Cristalino fruta cor. E Logunã, azul escuro, né? Azul petróleo, o branco, preto e o prata também pode ser utilizado, tá? Mas essa tabelinha aí, tem as pedras também, né? Põe a pedra aí pra gente, Luciano. É, os orixás. A gente chama de pedra também, mas se não tiver, não tem problema. Só um minutinho que eu já acho. Se não tiver, não tem problema. Esses materiais eu vou deixar abaixo, né? De todos os tronos. Aí, ó. As pedras também, né? Tá vendo de cada um, né? O cristal, o cristalino mesmo, né? De Oxalá. E acho que, cadê? Eu não tô vendo aqui, mas é o fumê. É o cristal fumê, né? Que é o de Logunã. Tá vendo aí, Luciano? Passar setinho em cima, eu não achei aqui ainda. Aqui, ó, do outro lado ali, ó. Isso aí. Isso. Esse aí. Então, eu vou deixar separado para vocês no material que é em comum para todos os orixás, tá bom? As pedras, as cores, a tabela de fatores, tudo de cada orixá que serve para todos, né? Que vão ter todos eles abaixo de todos os tronos na hora que a gente terminar a teogonia, tá bom? Eu já vou deixar lá, na verdade, essa semana, na hora que eu for colocar essas duas aulas na plataforma, eu já vou deixar embaixo, aí depois só vou colocando os tronos em cima e ela vai ficar por último depois, tá? Mas aí vocês já podem ir lendo, usando, né? Para vocês
já poderem ir estudando aí e usando aí a favor de vocês, do jeito que vocês precisarem usar, tá bom? Vocês têm perguntas sobre Logunã? A senhora da religiosidade, a própria linha do tempo, do universo, né? Também a mesma coisa, tá, gente? Ela também tem, a Logunã, ela é um orixá maior, né? E depois, debaixo desse orixá maior, tem os orixás. Vem uma sequência de 7 orixás, a Logunã dentro do campo da fé, a Logunã dentro do campo do amor, a Logunã dentro do campo do conhecimento, a Logunã dentro do campo da justiça, da lei, da ordem, né, da evolução e da geração, tá bom? Então, e assim vai ramificando, e também tem os entrecruzamentos, a mesma coisa de Oxalá, mesma coisa, igualzinho, acontece para todos os orixás, tá? E aí, só que a maior é isso, tá? Ela é cristalizadora. Logunã é cristalizadora, tá? Aí, ó, tá aí a tabelinha dos fatores, tá? Então, a gente está falando da primeira linha aí hoje. Oxalá é congregador, magnetizador, né? E Logunã é cristalizadora e ela descristaliza também, né? Então, ela cristaliza e descristaliza. Oxalá também congrega e descongrega, dependendo do caso e da necessidade, tá bom? Então, é energia desse trono da fé. Vocês vão ver que tem todos os tronos aí, mas a gente vai falar um por um, né? Em aulas separadas, do jeitinho que foi feito hoje aqui, para vocês entenderem melhor, né? Cada trono, cada orixá. Isso é muito importante, viu, gente? É muito importante. Vão falar assim, mas por que precisa saber de tudo isso? Por que precisa disso, daquilo outro? Vocês vão entender. Bom, primeiro que vocês vão olhar o mundo de forma diferente daqui para frente, né? Porque você começa a ver alguma coisa ali que está relacionada, né? E aí vocês vão, nossa, aqui tem energia de Oxalá, isso aqui tem energia de Logunã, né? É muito bacana, né? Mas nos atendimentos também, quando vocês tiverem, né, médiuns, atuantes, trabalhando dentro de um terreiro, né, dentro da religião de vocês, seja lá qual for, né, isso faz uma diferença enorme, vocês conhecerem os fatores, conhecerem tudo sobre os orixás, né? Porque imagine comigo, se vem uma pessoa lá pedir ajuda para você, pedir um auxílio, um amparo, né? Uma pessoa lá que está com desequilíbrio na fé, por exemplo, né? Ah, estou desequilibrado na fé, estou sem fé, estou com um vazio existencial, estou com essas coisas aí, tudo que relaciona ao trono da fé, né? Então você vai saber que muitas vezes uma vela branca ali você pode ajudar no sentido da fé, uma vela azul escura, azul petróleo, você pode usar ali no sentido dessa reparação do desequilíbrio da fé, no fanatismo, na ilusão. Você pode usar uma determinada pedra, né? Você pode usar uma determinada cor, né? Você sabe se precisar usar o sincretismo, dependendo da sua religião, da sua verdade. Você sabe que Oxalá é sincretismo junto com Jesus Cristo. Você sabe que Logunã tem o sincretismo com Santa Clara. Então, você sabe, né, que esses fatores de Jesus Cristo é o congregador, que de Mãe Logunã é cristalizador. Então, você sabe como atuar, você sabe como ajudar a pessoa, você sabe como orientar a pessoa ou direcionar essas energias, né, para essa pessoa. Você sabe que o chakra, que é o trono da fé, é o chakra coronário. Ali você vai colocar a sua energia junto com o seu guia, né? Para a direita você coloca, para a esquerda você retira se estiver em excesso. Então, olha como é que é importante a gente saber de tudo isso, né? Porque eu sei na onde mexer, eu sei o que falar, eu sei como orientar, eu sei que padrão que é que está em desequilíbrio ou em equilíbrio, para saber. Então, a gente sabe. Quando a gente sabe, tem esses conhecimentos aqui, a gente atua muito melhor, porque a gente sabe o que fazer. Quando a gente não sabe, a gente fica perdido. A gente não sabe o que fazer, né? Então é isso. Então é muito importante a teogonia para quem quer ser um bandista,
para quem quer trabalhar num terreiro de Umbanda, tá certo? Ou de Candomblé também, né? Que também tem os orixás lá, porém no Candomblé é outra religião, né? Um pouco diferente. As cores mudam, outros padrões, né? Mas aqui, como a gente fala teologia de Umbanda, para quem quer ser umbandista, teogonia de Umbanda é importantíssima para você que vai atuar ou pretende atuar em um terreiro de Umbanda. Pretende fazer um desenvolvimento mediúnico, pretende fazer um curso sacerdotal, isso aqui serve como base para você, tá bom? Dúvidas? Não é possível. Ah, vamos lá. Boa noite. O senhor disse que Oxalá ele atua no campo de congregador, mas ele também é o orixá do perdão, certo? Para qualquer tipo de coisa que a consciência acuse que precise de perdão, Sim, você porque pode eu venho pedir. de uma linha, do catolicismo, então a gente, por mais que estude, a gente tem, né, aquela crença do pecado. E existem algumas questões que, por mais que eu faça meditação, que eu estude, a gente ainda é muito enraizado, né? Porque fui católica uma vida quase que inteira. E existem coisas que eu sinto que me impedem na evolução dentro da Umbanda por essa falta de perdão de algumas coisas que lá no inconsciente ainda estão como que se fossem pecados. E isso tudo eu poderia resolver, então, fazendo uma conexão mais profunda com o trono de Oxalá. Só de você esvaziar seu copo e encher com essas novas informações aqui, acabou seu problema. Só isso. Mas você pode, logicamente, pedir um amparo, né? Se a gente consegue trabalhar com energias, logicamente que você pode fazer uma firmeza e pedir um amparo de Oxalá, né? Nesse campo aí do perdão, né? Porque, na verdade, é você com você mesma, né? A gente Sim, vive ilusões, na verdade, né? A gente tem pouca consciência aqui nesse mundo. A verdade é essa. A gente tem muita pouca consciência, que eu estava falando, né? É interessante que a gente se desperte, que a gente acorde, né? Que a gente deixe nossa alma viver, né? A sua verdadeira essência, né? E muitas vezes essas religiões castradoras, elas nos inibem, né? Nos inibem, porque na verdade, na Umbanda a gente não acredita no pecado, né? Do mesma forma que o catolicismo não, né? Porque como eu disse para você, a gente está aqui experimentando, a gente está experienciando coisas para a gente evoluir, né? Então os erros são necessários, eles são necessários na nossa vida. Se não fossem eles, a gente jamais vai conseguir evoluir, jamais vai conseguir aprender, jamais vai conseguir se libertar de muitas coisas, né? Então são necessários. O que é pecado muitas vezes acontecem de forma nada por acaso, né? É necessário. A gente precisa desse aprendizado para não errar mais, né? Para a gente se transformar, para a gente mudar como pessoa, né? Então, a Umbanda ensina dessa forma, né? E que Deus e que os orixás enxergam a gente como infantis mesmo, como criança, né? A gente está numa faixa vibratória, a gente é infantil ainda, né? E a gente vai crescer, a gente está no caminho de crescimento, né? E a gente vai chegar em padrões que a gente já vai saber lidar com o livre-arbítrio. A gente não vai errar mais, né? Só que a gente, nessa fase, a gente não vai ter nem matéria mais, né? A gente vai estar habitando aí uma dimensão espiritual já, né? A gente vai estar chegando a nesses níveis de Jesus Cristo, de Buda, né? Desses Oxalás intermediários aí, né? Desses orixás intermediários, a gente já vai estar em outra fase, né? Nessa fase material que a gente vive, a gente precisa disso. É necessário, né? E você vai se libertar disso na hora que você se transformar, né? Na hora que você. Não tem outra palavra. Na hora que você se transformar, né? Você vai precisar passar por uma transformação. E é isso que eu falei para você. Só o fato de você, às vezes, esvaziar seu copo e encher com outras informações, isso já é uma transformação na sua vida. Você já está num caminho, né?
Você já sim, está, não que seja verdade absoluta, de forma alguma. No entanto, que a Umbanda não converte ninguém. A Umbanda não fica falando para as pessoas assim, oh, vem para a minha religião, a minha é melhor, a minha. Isso aí já é fanatismo, né? Já é um tipo de fanatismo, né? Então a gente não faz isso. A gente não converte ninguém. No entanto, que a nossa assistência de Umbanda ela é a mais eclética do mundo, né? Porque na nossa assistência tem catolicismo, tem católico, tem evangélico, tem espírita, tem candomblessista, tem ateu, tem de tudo na nossa assistência. E as pessoas às vezes gostam de ir justamente por isso, porque a gente não fica tentando convencer ninguém a nada, né? Então, a gente passa os conhecimentos, ensina, né? As entidades vão lá, fazem os passos, orientam, seja quem for, homem, mulher, branco, negro, católico, evangélico, candomblessista, espírita, da mesma forma. Todo mundo é igual, né? E, e a gente enxerga o perdão, o pecado dessa forma, como uma transformação, né? A pessoa se transforma, a pessoa chega num ponto, né, que ela vê o que pesa na consciência dela e esse peso acaba se convertendo em algo, né, com um lado positivo e você acaba se transformando. E se você, na hora que você chega nesse ponto, você já não comete mais aquele erro, né? E não vai cometer, porque você se transformou, né? sim. Então é isso, tá? Não sei se eu consegui te explicar Não, da sim. forma. É que, na verdade, a questão do pecado, como disse, a gente que cresce em determinada religião, a gente, por mais que a gente estude outras, que você tenha uma abertura para outras verdades, ela fica no subconsciente, né? São muitos anos aquilo Sim, sim, pertinente, né? Você seguindo aquela ritualística de que aquilo é pecado, aquilo não pode. E, e aí, por mais que a gente busque outras verdades, aquilo de vez em quando vem ali, né? E a gente fica sim. É assim, nossa, normal, né? será que eu fui perdoado? Por isso que é interessante a gente aprender e ir esvaziando, né? Sim, Esvaziando, esvaziando o copo. Isso não acontece da noite pro dia, pode ficar sossegado, né? A gente mesmo está há muitos anos, esse ano faz 30 anos que estou na Umbanda, né? E eu fui, acho que, católico, que poucos anos da minha vida eu fui católico, né? Fui coroinha do padre, fui para Tambaú lá para ver se eu tinha. O padre me levou para lá para ver. Eu esqueci o nome da palavra agora, para ver se eu. Para virar padre, né? Para ver se eu tinha vocação, agora eu lembrei, vocação, né? Mas foram pouquíssimos anos da minha vida e nesses pouquíssimos anos ainda, né? Não digo assim que eu carrego isso, né? Que eu trago isso assim para minha vida hoje, né? Eu consegui esvaziar já, né? Mas tem muita coisa que, logicamente, que você viveu aquilo, né? Você passou é, por aquilo, né? Então, mas é esvaziando o copo e preenchendo com outras informações que fazem mais sentido para a gente, né? No momento atual, né? Eu vou ser um bandista o resto, vou morrer um bandista? Não sei. Pode ser que em um determinado momento isso que faz sentido para mim hoje, pode ser que para frente não faça mais, né? Pode ser que venham outras verdades que façam mais sentido, né? Dentro da espiritualidade, por exemplo, que eu acredito que a espiritualidade, né, é maior que qualquer religião, né? A gente pode ir transcendendo isso, né? E já partindo para um lado, né? Porque por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, o maior objetivo da Umbanda é não precisar da Umbanda, né? Porque a Umbanda é uma religião que tenta despertar as pessoas, né? A Umbanda não é uma religião que quer carneiros, que quer ovelhas. A Umbanda, na verdade, ela não quer um rebanho, ela quer, na verdade, leões. Ela quer pessoas que aprendam a se virar, né? Pessoas que se dão, que toquem as suas vidas por si, né? Que sejam fortes, que sejam bem estruturados dentro dos sentidos da vida, né? Que a gente está falando aqui em teogonia, né? Então, Umbanda é isso. Umbanda é diferente das outras religiões por isso, né? Porque ela tenta despertar as pessoas. Diferente de outras que às vezes quer que a pessoa fique ali, né? Com a consciência fechada, ovelhas, né? Querem rebanhos, na verdade. E a Umbanda não é assim. É um diferencial da religião também
me tocou muito, né, quando eu comecei a fazer parte. Tá bom? Mas é Obrigada. isso. Mas peça esse amparo. Põe a velhinha branca lá no copo, peça esse amparo ao Oxalá, essa energia, né? Faz para Logunã também, reparar, né? Essas questões da fé aí. Facinho, né? Você viu? Pode usar um pedacinho de bambu, uma cabacinha, coloca um pouquinho de água, uma velhinha branca, uma preta, faz ali seu pedido reparador e beleza, né? Tá bom? As cores são muito importantes na Umbanda também. Você que vem do catolicismo, né? A gente falei aqui Logunã, né? A gente pode usar uma vela branca e uma preta, né? Então, para muita gente, você vai usar uma vela preta, você está fazendo coisa negativa. Não, nada a ver. São cores, né? São cores que têm um magnetismo, né? São cores que têm uma energia, né? Espiritual ali, né? Então, quando você consagra essas velas, quando você consagra essas pedras, tudo que a gente utiliza, elas se tornam sagradas, né? E essas cores têm uma vibração, tá? E é isso que a gente usa, certo? Aí tem a tabelinha de É, cores também, Luciano tem aí, mas a gente vai deixar lá na plataforma para vocês fazerem downloads lá, tá bom? Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Olhar a tempo, olha lá, azul escuro, branco, preto, né? Que eu falei aqui, ó, e prata, tá? Uma velhinha branca, uma velhinha preta, em cima de um prato branco, um bambuzinho, um pouquinho de água na cabaça, faz seus pedidos lá e vai ver a diferença, né? Porque você vai sintonizar, se conectar com essa energia, né? Reparadora da fé, tá bom? Beleza? Vamos lá, Alexandre. Boa noite, pessoal. Axé. Ei, Pedro, você estava falando que Logunã é ligada ao tempo, certo? Espaço, tempo. Ligada não, No ela é o caso, próprio tempo. ela é o próprio tempo. Na apometria, por exemplo, algumas vezes a gente quer quebrar o vínculo de alguma personalidade múltipla, algum obsessor que veio de outra encarnação, algo assim. Mas nem sempre a gente consegue esse objetivo, né, de mostrar para o irmão, convencer ele que ele está errado e tal. Nesse caso, pode ser ancorada a energia de Logunã para tentar quebrar esse vínculo do tempo que liga o assistido, então, ali na marca, com a sua encarnação passada, aquilo que ressoa nele. Diante da necessidade evolutiva e do merecimento dessa pessoa, sim. Sempre essa frase tem que ser dita. Diante da necessidade evolutiva e do merecimento, isso e isso, entendeu? Porque, pode sim, pode, claro. Porque a energia do orixá, ela não tem religião, né? Ela não tem religião. A gente pode falar aqui, ó, Logunã. A gente pode esquecer esse nome Logunã, a gente pode esquecer o nome orixá, e você pode usar o nome tempo. Tempo divino, tempo de Deus, tempo de Olorum, tempo de Zambi, nome que você quiser, né? Como eu disse, Deus tem muitos nomes, mas é um só, né? Então, linha do tempo, né? Você pode usar esse termo, e usando esse termo, você tá usando o Logunã, entendeu? É isso que as pessoas muitas vezes demoram a entender, né? Porque fala assim, a Logunã é orixá, né? E quando fala orixá, você já liga um bando ou candomblé, né? A cabeça já vai lá, né? Umbanda, candomblé, Umbanda, candomblé. Mas não, orixá é um nome simbólico. Logunã é um nome simbólico, né? Agora, tempo, espaço-tempo. Cientistas usam esse nome, né? Para se retratar do espaço e do tempo, né? Então, quando eu falo espaço, eu estou falando de Oxalá. Quando eu falo tempo, estou falando de Logunã. Então, você pode usar tranquilamente, tranquilamente, diante da necessidade do merecimento, né? Dessa entidade. Porque na apometria se usa bastante recurso, né? Bastante Sim, sim, ferramentas assim, né? sim, sim. Normal. Obrigado, pai. Mais dúvidas? No entanto, que em magia, o Alexandre, em magia divina, né, que é a parte da religião, mas Rubens também é mago, né, e trouxe esse conhecimento para a gente também. Então a gente tem 7 magias, né?
Mais comum, talvez, a magia do fogo, né? Magia arriscada, magia de pemba, né? Nas magias não se usa o nome dos orixás, se usa os tronos. E é a mesma coisa. Só que aí, para não vincular a religião, aí usa-se o nome dos tronos. Entendeu? Olha para você ver, a mesma coisa, o mesmo cara que ensinou, que deixou pra gente, né? A mesma espiritualidade, só que muda-se o nome, né? Usa outra roupagem para não para separar a religião de magia. Olha para você ver. Que nem eu estava falando das oferendas, né? Na oferenda lá a gente tem a oferenda mágica e a oferenda religiosa, né? Para o religioso, a oferenda é religiosa. Para a pessoa que não conhece a religião, a oferenda é mágica. Simples assim. Mesma coisa. Entendeu? Mais perguntas? Eu gosto quando você pergunta, que aí abre o leque, né? Aí a gente vai. Logunã? Domínio de Ologunã eu falei, né? Pedra de Ologunã eu falei, cor de Ologunã eu falei. Fator de Ologunã eu falei, principal pelo menos, né? Porque são muitos. Acho que eu falei tudo, né? Falei tudo de Ologunã. Como a gente pode ajudar a nós mesmos e a outras pessoas, com uma simples firmeza básica. As oferendas também eu vou deixar para vocês, tá bom? As oferendas básicas também de cada um deles eu vou deixar também, material de apoio, tá bom? Em comum para todos, né? Tá? Que são muitas coisas que podem ser utilizadas também a nosso favor, né? Que tem os padrões dos orixás. Então, acho que é isso, gente. É uma chuvinha boa aqui, né? Aí no caso de vocês também. Pedindo cama, né? Jesus. Tô acordado aí das 5 da manhã. Já vai batendo um sono nessa hora. Maravilha. Então é isso, gente. Se surgir alguma dúvida a mais sobre Oxalá, sobre Logunã, sobre o trono cristalino, o trono da fé, postando lá no grupo, tá bom? Vamos postando lá no grupo e a gente vai respondendo assim que possível, tá? E agora, na próxima semana, a gente vai fazer o trono do amor, tá? Trono mineral, né? O trono do amor é mineral. E a gente fala de Oxum e Oxumaré, tá? Então vocês viram também que tem uma sequência, né? Tem uma sequência que a gente fala sequência de prioridade, né? Então a gente vem na fé, depois do trono do amor, depois do conhecimento, depois da justiça, depois da lei, da evolução e da geração, tá? São 14 orixás, como a gente falou lá na nossa introdução à teogonia, né, que formam pares, masculino e feminino, universais e cósmicos, ativos e passivos, né? E com todos os seus fatores e tudo que a gente está falando aí, como a gente falou hoje, tá? A gente falar um pouco mais de forma detalhada, assim, para vocês entenderem como é a atuação, né, desses orixás aí em nossas vidas, no mundo, no universo, né? Como orixás maiores, orixás intermediários e mediadores, tá bom? Ficou bem claro tudo isso que eu falei hoje? Mais nenhuma dúvida mesmo? Certeza absoluta? Que maravilha, hein? Muito bom. Então, gratidão. Então, a gente vai encerrando aqui hoje. Agradeço a presença de vocês aí. Estamos com 21 pessoas aqui ao vivo, né? E é isso que dá pena um pouco, né? Porque a gente tem mais de 100 alunos aí em teologia, mas não é todo mundo que consegue fazer parte do ao vivo. Mas todo mundo vai assistir lá na plataforma, vai ficar gravadinho lá, bonitinho, né? Eu vou separar também, viu, gente? Eu coloquei lá, quem já tá junto comigo, né? Talvez viu lá que eu coloquei Oxalá e Logunã dentro de uma mesma semana, só que eu vou separar, tá? Eu vou, talvez amanhã, se der tempo, se não der tempo, eu aviso vocês no grupo, acho que é melhor. Na hora que eu terminar lá de organizar certinho, eu aviso vocês no grupo, ó, tá ok, as 2 semanas, né? Eu vou colocar Oxalá em uma e Logunã na outra para ficar os materiais separadinhos também, né? E a videoaula separadinha também, para
não ter confusão. Então, vou fazer os 14 dessa forma, tá? E embaixo dos 14, que eu já vou deixar lá também no jeito, esses materiais em comuns, né? Para vocês lá, as oferendas básicas, as pedras, os fatores, as cores, essas coisinhas aí que servem para todos, eu vou deixar separadinho lá para vocês, tá bom? Cristina levantou a mão aqui, vamos ver, e a gente já encerra depois disso. Pode falar, Cristina. Cristina? Cadê a Cristina? Levantou a mãozinha? Tá que levantou sem querer? Ou tá com o microfone fechado? Acho que deve ter levantado sem querer. Bom, mas qualquer coisa, mande no grupo lá, tá bom? Gente, axé, gratidão, epa, babá, oxalá, né? Saudação de Oxalá aí, eu esqueci, agora estou falando no fim para encerrar, né? E saudação, também vou deixar uma planilha com as saudações lá de cada um para vocês, tá? De Logunã, a gente fala salve Logunã, olhe o tempo minha mãe, tá? Saudações aí que são mantras também falados, né? Desses orixás aí. E salve Oxalá, epa, babá, Oxalá, né? O orixá que veste branco, o batalá, né? E também aí... Ah, vocês já ouviram falar de Oxaguian e Oxalufã? Também são qualidades, né? São qualidades também, lembra aqueles intermediários, né? Oxaguian é todos os Oxalás que têm um aspecto jovem. E Oxalufã são todos os Oxalás que têm aspecto velho, né? A gente pode levar lá para o campo de Omolu e para o campo de Obaloaê. Campo da evolução e campo da geração, tá bom? São Oxalás intermediários, né? Entre cruzamentos que formam outros nomes, tá bom? Isso aí também acontece em todos os orixás, para a gente encerrar aí, que eu tinha esquecido de falar. Tá joia? Gratidão, axé, boa noite a todos. Aproveitem a chuvinha aí para descansar e relaxar. E blusa amanhã cedo para quem sai cedo, que talvez vai estar um friozinho. Axé. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Axé, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Foi boa aula aí, gostaram? Muito boa aula. Maravilha. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.